Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos em mais um Portal do José. E você que está chegando agora, se inscreva. Aqui todos os dias nós analisamos os principais fatos da nossa realidade com um olhar bem diferente daquele que você vê pelos grandes meios de comunicação. Se gostar, compartilhe os nossos vídeos, chame seus amigos para virem para cá também e mande seus comentários, porque aqui são sempre lidos e são sempre considerados. O joinha é fundamental e vamos seguir em frente. Lembrando que nosso programa aqui não é editado, é sempre um papo direto, um papo aqui sem trucagem, e às vezes a gente comete alguma imprecisão aqui. É muito legal quando vocês mandam as suas observações sobre isso aqui para o nosso portal. Estamos abertos aqui ao papo, à crítica e à construção de pensamentos que ajudem o nosso país a enfrentar essas situações todas, né? Vamos seguir em frente. Eu comentei nos nossos vídeos anteriores como o modelo econômico no mundo que esmaga tantas populações em países como o nosso, como eles estão sofrendo alguns reveses. Em alguns países as populações têm adquirido algum nível de consciência, algum nível de percepção da realidade e têm, através dos processos eleitorais ou manifestações, como foi no Chile, né, propiciar mudanças de comportamento ou de direção do governo e das políticas econômicas. Recentemente, esses dias, né, estamos tendo ali o processo eleitoral no Equador. Eu falei para vocês que o candidato apoiado por Rafael Correa, ex-presidente, exilado, ele é o franco favorito nessas eleições. Evidentemente, as forças conservadoras das elites equatorianas, como são as elites em todos os países, como eles têm uma consciência de classe, eles querem preservar os seus interesses. Mesmo que, para isso, o povo tenha que morrer, o povo tenha que sofrer, o povo tenha que perder direitos. As elites, historicamente, nunca se preocupam com o povo. Eles estão em permanente conflito de classes conscientemente. Eles têm essa percepção. O povo vai adquirindo essa percepção lentamente. A gente vai ver que esse fenômeno acontece aqui no Brasil também. Então, teremos eleições no Equador agora, um segundo turno, e está se discutindo se vai um banqueiro ou se vai um representante supostamente, como ele se autodetermina, né, um socialista ecológico, um ecossocialista, né? Muitas pessoas têm questionado se esse candidato da terceira via, de fato, é uma pessoa também que se conflita com o modelo econômico que explora o povo equatoriano. Pois bem, o que a gente pode ver assim como uma linha condutora entre todas essas representações das elites na América Latina é um discurso muito parecido. Ontem eu estava vendo o discurso do senhor Guillermo Lasso. Aqui, se vocês verem aqui, acho que está dando para ver pequenininho, dando uma entrevista aqui que a plataforma principal dele era a luta contra a corrupção. E ontem, quando ele estava ainda festejando a possibilidade de ter ido para o segundo turno, a gente vê mais uma vez esse tipo de discurso, o discurso contra a corrupção, nossa bandeira nunca será vermelha, combater as pessoas ligadas ao narcotráfico internacional. Só faltou dizer que ia combater o Foro de São Paulo também, né? E só para vocês comprovarem, acho que dá para entender bem aqui o castelhano, né? Essa fala dele aqui, vamos conferir, vamos lá. De encarar el futuro, un futuro de oportunidades, un futuro de prosperidad. Y no permitir que los representantes de los más grandes corruptos que ha tenido el Ecuador en los últimos 40 años representantes de corruptos. Eu acho que deu para vocês pegarem bem aqui. Então, gente, é o mesmo discurso, só faltou dizer que Deus acima de tudo, né, e o Equador acima de todos, ou vice-versa. Só faltou dizer isso. E é um banqueiro representante da elite equatoriana, que está agora tentando ir para o segundo turno. Então a gente vai ter quase que um plebiscito no Equador, se o povo equatoriano quer apoiar o modelo neoliberal ou se, assim como outros povos, também vai dar um não rotundo. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo uma situação onde grupos da elite conseguiram cooptar pessoas em vários segmentos, inclusive, principalmente dentro das Forças Armadas, e com essa consciência de classe continuam a tungar, a assaltar o Estado e assaltar o povo brasileiro. Gente, o pequeno delinquente,
quando ele começa no crime, ele vai ali assaltar, bater carteira dentro do ônibus, dentro do trem, dentro do metrô. Alguns delinquentes estão num nível superior da bandidagem, da delinquência. Então conseguem fazer assaltos a prefeituras, a governos, viram políticos, e quando eles evoluem ainda mais para o nível da vigarice, quando muitos se transformam em empresários, aí eles vão assaltar o Estado de uma maneira mais graúda. Vão tentar assaltar o Banco Central, ministérios, vão querer fazer negócios, intermediar negócios ou, através de empresas de fachada, adquirirem também ações e negócios do Estado. Isso tudo contra o povo brasileiro. A gente teve nessa semana passada, ontem, né? O governo festejando que vendeu uma refinaria da Petrobras para uma empresa. Gente, vocês sabem qual é a empresa que está comprando essa refinaria da Petrobras? Eu anotei aqui porque eu nunca tinha ouvido falar, né? A empresa chama Mubadala. Mubadala Investment Company. É uma empresa estatal saudita. Sim, cujo proprietário, o dono, é um príncipe da monarquia saudita. Portanto, é uma empresa estatal de um país que, em relação a direitos humanos, não tem o que falar, no campo da política não tem o que falar do ponto de vista positivo, mas agora eles estão enfiando o pé aqui no nosso país. Ou seja, as nossas estatais aqui são muito ruins, mas se a gente vender a nossa estatal para uma estatal da Arábia Saudita, ela, como num passe de mágica, como num oásis no meio de um deserto, já que estamos falando dessa linguagem, né? Ela vai se converter numa coisa muito boa, vai gerar empregos, vai ser muito boa, vai atender o interesse nacional. Gente, é negociata que está rolando, é gente que está fazendo negócio. A elite brasileira não está preocupada com o povo brasileiro, não. E os negócios vão se sucedendo. Quando a gente pega os jornais especializados, aqui o jornal Valor Econômico está com mais uma bonitinha aqui hoje. Olha que gracinha. Nova ferramenta antecipa valores para empresas que fornecem para o governo. 250 mil empresas que fornecem ao governo poderão informar os valores que têm a receber. E as instituições financeiras já cadastradas poderão, inclusive, arrematar esse crédito que eles têm e cobrar uma comissão no meio dessa história toda. Vocês acham que uma empresa que está precisando receber do governo e que está enforcada, que vai vender essa dívida para um banco, que o banco, num governo que tem Paulo Guedes como ministro da Economia, que deu mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais para banco logo no começo da pandemia, que tem o Roberto Campos Neto, outro banqueiro que está dentro do Banco Central, um governo totalmente voltado para os interesses dos grandes grupos econômicos, que esse pessoal vai ficar sem receber. Então o empresário que está com a corda no pescoço, ele vai ser assaltado mais uma vez e agora de uma forma oficial. A agiotagem oficial agora está cristalizada, está sedimentada num programa chamado, como é que é o nome? Comprasnet? Não, desculpa que errei, gente. Chama Antecipagov, é o nome do negócio aqui. E o discurso é que vai injetar dinheiro, enfim. E enquanto isso está acontecendo, mais uma história estranha, os editoriais de jornais econômicos, né, vão cantando a pedra para a gente. Está sendo discutido hoje no Congresso Nacional a autonomia do Banco Central. Gente, o Banco Central é uma instituição reguladora do Estado, que já está na mão de banqueiros o tempo todo, mas agora eles querem colocar com chave, né, com segredo, para que o interesse público não possa interferir nessa situação. E quem defende a autonomia de Banco Central na mão de banqueiro é esse jornal aqui, que é um porta-voz do mercado, né, entre aspas, né? Mas de quem é esse jornal? Vamos colocar aqui o verdinho para vocês verem aqui, porque tem muita gente que acha que eu fico na birra, né? Que eu fico aqui tirando do nada, que eu faço críticas porque eu teria alguma coisa especial contra a Rede Globo, Família Marinho. Não, gente. Isso aqui é uma crítica de um fato,
é um grupo de uma elite que está no topo da pirâmide, que usa o Estado, que usa as ferramentas que tem para ajudar a saquear o Estado, a colocar o interesse público das grandes maiorias nas mãos de pequenas minorias. Enquanto o jornal defende isso de um lado, a gente vai vendo que os seus capatazes, os seus cúmplices, os seus funcionários vão atuando na outra ponta. O senhor Arthur Lira discute a autonomia do Banco Central com o Roberto Campos Neto, banqueiro, e o Paulo Guedes. Então, como vocês podem ver, as estruturas que se apoderam do Estado pensam em tudo, menos no povo brasileiro. O senhor Arthur Lira, enquanto ele está discutindo essas questões de autonomia do Banco Central, ele deveria prestar atenção no que acontece nas suas bases eleitorais, né? Tem uma matéria aqui interessante, mostrando que o povo lá da região dele, o município da comunidade do Poço do Boi, em Canapi, em Alagoas, está passando fome. Mas ele está preocupado com isso? O homem do Centrão, o líder do Centrão, diga-se passagem que o homem do Centrão é considerado o rei dos ladrões, segundo o general Heleno. O general Heleno que disse que o Centrão era composto por ladrões, né? E hoje o ministro Ramos, ministro ex-general, disse que não está envergonhado de ter ajudado o governo Bolsonaro a cooptar os 302 ladrões para dentro do governo, porque ele está pensando no governo, mas está pensando no Brasil, né? Gente, dá para acreditar que alguém que está lidando com ladrão está bem intencionado? Alguém que está lidando com ladrão só pode estar bem intencionado se estiver prendendo o ladrão. Se está fazendo negócio com ladrão, segundo o general Heleno, ladrão também ladrão também se confunde. E o presidente da República, dentro dessa situação toda que nós estamos vivendo, hoje ele fez uma reunião ministerial onde ele não convidou o general Mourão, mostrando nitidamente que há uma cisânia dentro desse governo e o general Mourão está sendo considerado um traidor. E o general Mourão, como ele está na linha sucessória, aí que os alertas ficam muito mais ligados. Para nós, cidadãos comuns, qual é a vantagem dessa discussão toda? Nenhuma, porque o Bolsonaro sendo retirado e entrando no seu lugar o general Mourão, a gente vai estar com os mesmos níveis de problemas, exceto na área da saúde. Porque na área da saúde a incompetência é uma incompetência genocida. E com o Mourão nós não saberíamos como é que seria essa incompetência, se ele irá aproveitar alguém. Mas no campo da economia a gente não tem que ter nenhum tipo de ilusão. São todos capatazes, capitães do mato desse sistema econômico que esmaga o povo brasileiro nesse conflito de classe que a gente está vivendo no cotidiano. Os jornais, para não deixar sombra de dúvida do que eu estou falando, vem com essa aqui. A notícia marota no jornal, não sei se apareceu nos telejornais, a ação do Supremo pode custar 87 bilhões à Previdência. Olha só o que o jornal está defendendo. Que o Supremo Tribunal Federal não considere que o trabalhador que ficou acidentado, ficou paraplégico, ficou inválido por alguma razão, que não pôde trabalhar, que esse período que ele ficou impossibilitado não seja computado para tempo de serviço. E o jornal mentirosamente disse que isso vai custar 87 bilhões à Previdência. Você vê essa notícia assim, a impressão que tem que vai ter um saque de 87 bilhões. Não, aí quando você lê na linha fina, eles estão falando que esse volume será perdido, vamos dizer assim, em 30 anos. Gente, então agora é aplicar o terror sobre as pessoas. O jornal que defende a autonomia do Banco Central, e aí é grande confusão, né? Os bolsonaristas, tem gente que acha que o Bolsonaro ainda é contra o sistema. Como ele pode ser contra o sistema se ele está te ferrando, ele está do lado do sistema? Ele está favorecendo esse tipo de situação, a autonomia do Banco Central, a venda das empresas brasileiras, o conluio com ladrões, segundo o general da inteligência dele está dizendo. Que sistema é esse se ele está fazendo tudo aquilo que os grandes meios de comunicação querem que ele faça? Se tudo que Paulo Guedes faz é a favor de banco e ele está legitimando, ele está dando esse tipo de encaminhamento para esse tipo de situação acontecer. Então, gente, os jornais, quando fazem esse tipo de comportamento, é para que sobre mais dinheiro dentro do caixa do governo, para que negócios sejam feitos, para que a ciranda financeira não pare de girar, para que os grupos abutres que se nutrem do dinheiro do Estado brasileiro tenham aonde sacar, tenham aonde roubar mais um tanto do cidadão brasileiro e, no caso,
os trabalhadores, os acidentados que teriam algum tipo de verba para receber por conta dessa situação. Então, gente, são muitas questões, é por isso que nós estamos aqui com o nosso portal, por isso que a gente debate, a gente apresenta as críticas, a gente apresenta aqui os nossos pontos de vista, porque nós estamos diante de quadrilhas, no português claro, que estão fazendo negócios, estão cooptando pessoas em várias áreas e muitos estão se revelando tão ladrões quanto os ladrões que eram acusados anteriormente de assim sê-los também, né? Eu fico por aqui, gente. Mais um abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau.